Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, ler um texto de Pedro Veiga e discutirmos um pouco aquilo que eu entendi. Então, este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem uma meditação diária para nós, baseado na Bíblia, que é a palavra de Deus, e cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, repetindo, como eu não contribuí nada com o irmão Pedro Veiga, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar juntinhos aqui, pedindo ao Senhor que nos abençoe de forma que nós possamos compreender aquilo que nós vamos ler. Senhor Jesus, muito obrigada, porque Tu tens estado conosco e Tu tens nos ensinado. Ó Pai, tem misericórdia de nós, porque a gente não faz as coisas como deveríamos fazer. Então que Tu possas nos mostrar hoje o ânimo, a perseverança, as coisas realmente importantes para a nossa fé. Que nós possamos aprender. Ensina-nos, Pai. É o que te pedimos, em Teu nome. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Nossa leitura de hoje está em Romanos, capítulo 15. Vamos ver os 13 primeiros versículos deste capítulo, tá bom? Então vamos lá. Nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se como o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. Em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão a sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Bem, então nosso texto aqui chama-se ensino, perseverança, ânimo e esperança. E o versículo escolhido é o de número 4, que diz, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras tenhamos a nossa esperança. Olha, irmãos, Paulo está lá ensinando para a igreja dos romanos, né, a igreja de Roma, com um monte de gente diferente, né? São membros de diversas fases de maturidade na fé. Um é mais fraquinho, o outro mais fortinho, um já se converteu há mais tempo, outro estava se convertendo. Então, ele ensina o quê? Que o ensino das Escrituras produz paciência de uma forma especial naquele que está ensinando, naquele que está educando. Então, a ideia é que, ao buscar a palavra de Deus, com base no ensino, o professor vai encontrar o quê?
uma fonte que não se esgota, que jorra paciência. Então, sempre que você se propor a ensinar as coisas de Deus, haverá na palavra uma fonte que não se esgota de paciência. E o que essa paciência vai produzir em você? Vai te produzir perseverança. Uma perseverança que não acaba nunca. Para quê? Para viabilizar a nobre, porém difícil vocação de ensinar. Então, todo aquele que deseja ensinar, que quer passar a mensagem, que quer educar os outros em relação à vida cristã, ele tem que buscar na palavra aquilo que a palavra nos dá, que é paciência, e essa paciência vai alimentar a nossa perseverança e vai nos dar essa vocação, vai viabilizar, vai fazer como seja possível a gente ensinar. Então, Paulo diz o quê, irmão? Paulo diz que existe consolo na Bíblia. E esse consolo, ele acontece por meio do ensino, né? A gente só aprende a ser consolado através da palavra de Deus. E aqui ele vai falando assim, de forma especial, sobre a ideia de ensinar, de aprender, né? Porque a gente só pode ensinar aquilo que aprendeu, né? Então, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, vai nos mostrar que quando a gente tem as escrituras como base do nosso ensino, a gente primeiro é abençoado com consolo, e isso sim vai tornar o nosso ensino uma coisa saudável, uma coisa legal, uma coisa que realmente produz frutos. Esse consolo que a palavra nos dá vai gerando em nós ânimo. Então, aquele que ensina é consolado pela palavra e não desanima. Então, eu vou dizer isso assim, quanto isso é maravilhoso, né? Porque é muito importante aprender com alguém animado, vibrante, que ama o que faz. Então, irmãos, assim, quando eu compartilho aqui aquilo que eu entendi, eu me sinto absolutamente consolada pela palavra de Deus. Por quê? Tem hora que eu olho lá nas visualizações, tem 5 pessoas que ouviram, tem 7. Tem dias assim que começa com 2, 3. Então, era de desanimar, né? Mas eu me sinto consolada na palavra de Deus. Por quê? Porque eu sei que eu estou ali estribada naquilo que o Senhor está falando. Isso vai me dando perseverança para seguir em frente. E isso acontece com todas as pessoas, né? Então, às vezes eu penso assim, nossa, eu vou falar como todo mundo, compartilha aí, faz um comentário, aperta o sininho, não sei o quê. Mas aí eu penso, essa obra é do Senhor. Eu tenho que me sentir consolada só pelo privilégio de fazer esse devocional, poder compartilhar com aqueles que querem ouvir a palavra. Então, se ninguém quer, ok, eu vou parar quando o Senhor me mandar parar. Por quê? Porque o ensino produz a perseverança que vai produzindo o ânimo, e o ânimo produz esperança. Isso é real e é maravilhoso, irmãos. Então, quando vocês forem replicar e ensinarem a palavra de Deus, lembrem-se disso, né? Que é maravilhoso aprender com alguém que tem alegria naquilo que faz, que ama aquilo que faz. E eu amo estar aqui com vocês. Eu amo a palavra de Deus e eu quero cada dia aprender mais para poder compartilhar. Bem, então, quando a gente é alimentado pela paciência e pelo consolo da palavra de Deus, a gente pode levar a revelação de Deus ao seu último propósito, que é o quê? A esperança em Jesus, né? A gente não faz nada disso se não for com o desejo de mostrar a esperança de Jesus para todas as pessoas. O irmão Paulo diz o seguinte, que tudo que está aqui, na palavra de Deus, foi escrito com um único objetivo, que é gerar a transformação da salvação. Então, se você está ouvindo agora e não se sentiu ainda pertencente à família de Deus, faz uma oração, reconhece, fala para ele, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Salvador da minha vida. Eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou para me salvar. Né? Eu reconheço que lavado no teu sangue, sim, eu serei salvo. Então, essa esperança, ela produz o fruto da salvação em Cristo. E ela vai movendo a gente uma vida transformadora e completa, e plena e feliz em Jesus.
Então não é à toa que o ensino é parte integrante da declaração da missão de Deus. Qual que é a declaração da missão de Deus? Tá aqui, ó, tá em Mateus 28, 18 a 20. E diz assim, ó, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então é para isso que a gente ensina, é para isso que a gente fala, para isso que a gente mostra Jesus. Para quê? Para que realmente a gente possa fazer este grande mandamento, que é de anunciar Jesus a todas as pessoas. Amém? Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. O ensino da Escritura é fundamental para alimentar nossa esperança, ânimo e para alimentar nossa perseverança, ânimo e esperança, tá bom? Bem, eu termino aqui dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, e é por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas pra gente que sabe que o ensino gera perseverança, que gera o ânimo e que gera a esperança, sim, nós podemos abraçar, tá bom, irmãos? Quero lembrá-los também o que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E eu me despeço agora com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.